Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com você como se você estivesse aqui na minha frente, agora, nesse momento. Eu quero trazer uma pequena palavra, não, uma mensagem para esse novo mês que está prestes a se iniciar, que é maio de 2026. Mas caso você esteja assistindo esse vídeo no mês de junho, julho ou 2027, a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus tem poder, ela não se renova, perdão. A palavra de Deus tem poder em qualquer dia, em qualquer horário. Então receba essa palavra e toma posse. Estamos prestes a iniciar um novo mês, né? O mês de maio. E eu convido você hoje para gerar expectativa no seu coração, porque eu creio que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida e através da sua vida. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que este mês de maio você possa buscar mais o Senhor, ouvir mais pregações, participar de cultos, né? Estar envolvido na obra de Deus, lê a palavra de Deus todos os dias, leia, ore e leia a Bíblia, ore e leia a Bíblia. Entregue as primeiras horas do seu dia diante do Senhor. Eu tenho certeza que o seu mês de maio vai ser diferente. Eu creio nisso. E a palavra do Senhor diz também que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Não precisamos ver agora para poder acreditar. Isso é para quem não confia em Deus, mas para nós que confiamos no Senhor. Se você não confia em Deus, eu convido a você a confiar em Cristo. A fé, ela pode te levar em lugares que você jamais imaginou pisar. Como que você pode praticar a fé? Comece a imaginar. Feche os olhos e medita. Medita na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem feito para a sua vida. Ai, Mari, mas a palavra de Deus ainda não se cumpriu. Aquilo que Deus prometeu para mim não se cumpriu. Mas se foi Deus que te prometeu, creia que Ele vai cumprir. E se ainda não aconteceu, comece a imaginar como se você já estivesse vivendo a promessa. Comece a imaginar. Eu fico imaginando, pensando como que foi com Abraão, porque Deus falou para ele que ia dar um filho para ele, falou que ia levar ele para uma outra terra, ele ia desfrutar de outras terras, falou para ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar. Deus não mostrou a terra para Abraão no dia que falou com ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra aqui e eu vou te mostrar e vou te levar para um outro lugar. No dia que ele falou isso com Abraão, ele não mostrou o lugar, ele não mostrou o trajeto, não mostrou a terra. Então eu imagino que Abraão ficou imaginando como que seria ele lá nessa terra, desfrutando o novo lugar que Deus tinha para ele. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Então eu imagino que Abraão, ele colocou isso em prática, ele ficou imaginando, olha, se Deus falou, vai acontecer, se Deus falou, vai cumprir, eu creio na palavra de Deus, eu creio na promessa de Deus, eu vou viver a totalidade da promessa, porque foi Deus que falou comigo, ele me prometeu. Vai acontecer, o filho veio, Abraão foi para outro lugar. Tudo que Deus falou para Abraão aconteceu. E por que seria diferente na sua vida e na minha vida? Deixa eu te dizer, esse mês de maio vai ser surreal. Esse mês de maio vai ser extraordinário. Eu declaro sobre a sua vida paz e prosperidade. As portas vão se abrir. Aquilo que Deus tem falado com você vai acontecer. Creia, tenha fé. Por causa que, se Deus falou comigo e eu não ter fé, não acreditar, não vai mudar nada. O que adianta? Deus, ele espera em nós uma fé verdadeira. Ele espera que confiamos nele.
que acreditamos nele, porque ele é fiel para poder cumprir aquilo que ele nos prometeu. E olha, eu vou te dizer, se a gente não confiar, se a gente não ter fé em Deus, naquilo que Deus prometeu, a nossa vida vai ser vazia. Não vai ter sentido. O que vamos fazer? O que vamos fazer se a gente não confiar naquilo que Deus nos prometeu? O que vamos fazer se a gente não esperar no Senhor? A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal, o seu próprio mal. Não adianta a gente querer ficar antecipando, adiantando as coisas, fazer as coisas do nosso jeito, deixar a ansiedade tomar conta. Porque isso só vai trazer frustração e problemas para as nossas vidas. Sabe, eu sou uma pessoa que, se eu não vigiar, eu deixo a ansiedade tomar conta. Sabe, muito tempo eu lutei muito contra a ansiedade, crises de ansiedade, enfim, é normal do ser humano ter essas questões. Mas a palavra do Senhor diz que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele está cuidando de tudo, Ele sabe das nossas necessidades. Não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, ou beber, ou vestir, porque Ele sabe das nossas necessidades e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então eu medito muito nessa palavra para eu não deixar mais a ansiedade tomar conta de mim. Quando a ansiedade bate na porta, quando eu fico com o coração apertado, eu respiro fundo e eu lembro desse versículo que está lá em Mateus 6, que é onde o Senhor Jesus fala sobre as preocupações da vida. Depois você abre lá e medita na palavra. Que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus está cuidando do nosso amanhã. Jesus é maravilhoso, Ele nos ama tanto, Ele te ama muito. Começa este mês de maio, que está prestes a começar, com essa convicção: Jesus me ama, Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida. Escolha a confiar em Cristo, comece a praticar a sua fé. A fé sem obras é morta. Então, você precisa colocar fé em ação. Ah, eu tenho fé. Será mesmo? O que você tem feito para poder demonstrar que realmente tem fé? Não adianta só a gente falar, eu tenho fé, mas faz tudo do seu jeito, não espera no Senhor, não se acalma, não se aquieta, quer fazer tudo do seu jeito. A gente precisa aprender a descansar e confiar. Há tempo para todas as coisas. Se Deus está te pedindo, espera que eu vou fazer, vai acontecer, então espera. Se posicione. Se posicione. Sabe? Só eu vou ter fé. Deus falou comigo, eu vou ter fé. Eu vou orar. Vou continuar buscando ao Senhor. Vou ler a palavra. Porque vai acontecer. E outra coisa que eu quero te dizer. Se Deus tem falado algo no seu coração, se prepare para poder viver aquilo que Ele tem para você. Muitas das vezes Deus fala conosco, um exemplo, você vai se tornar um grande empreendedor. Aí você vai e fala, Deus falou que você é um empreendedor, então pronto. Você acha que vai cair do céu assim? O seu empreendimento vai cair do céu do nada? Você vai se posicionar, começar a estudar sobre como empreender. Você vai começar a perguntar a Deus, Pai, já que o Senhor quer que eu seja um empreendedor, o que eu preciso fazer para poder empreender? Em qual área o Senhor quer que eu me empreendo? Eu empreendo, não sei se existe essa palavra, gente, mas entendeu o que eu quis dizer? Começa a estudar,
né, a se procurar ter conhecimento. Precisamos estar preparados, porque quando chegar o dia, a gente já está preparado. Deus fala, mas também tem a nossa parte, entende? Olha, você vai ser médica, mas se eu não estudar para ser médica, Deus falou que eu vou ser médica, mas se eu não estudar, como que eu vou me formar? Como que eu vou ser médica se eu não estudar, se eu não tiver um diploma? Como que vai ser? Entende? Então se posiciona, se Deus falou, começa a se preparar. Porque quando aquele dia chegar, você vai estar preparada para poder receber aquilo que Deus tem para sua vida. Deus, ele também espera de nós uma ação, uma atitude. Fé é isso. Eu vou estudar para ser médica porque Deus falou comigo que eu vou ser médica. Então eu vou começar a estudar. E esse dia vai chegar. Entende? Temos que nos posicionar. Tem a nossa parte também. E é isso. Se posicione. A palavra que eu tenho para você nesse mês de maio. Se posicione e tenha fé. Se posicione, estude, busque mais, se aprofunda mais, mergulha mais na presença de Deus, busca mais intimidade com o Senhor, tenha fé e espera nele, porque vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. E se você se sente perdido, não consegue ouvir a voz de Deus, não sabe o que Deus tem para sua vida, ore, jejue, busca no Senhor. Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é o meu propósito? O que o Senhor quer que eu faça neste mês? O que o Senhor quer de mim? Fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Deus vai te responder. Ele quer falar com você. Só que você precisa tirar um tempo para Ele. Às vezes você fica reclamando, questionando, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que Deus tem para mim. Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Mas talvez você não está tirando tempo com o Senhor, sabe? O tempo com Deus é preciso, é necessário. E talvez você não está fazendo isso. Então como que você vai ouvir a voz de Deus se você não tira um tempo com Ele? Eu sei que no dia a dia é muito corrido, é trabalho, é filho, é muita coisa, é casa. Parece que as 24 horas do dia é pouco ainda. Mas eu creio que se você priorizar o seu tempo com o Senhor, você vai ter tempo para todas as coisas. Se esforça. Se você tem tanta dificuldade assim, começa com 5 minutinhos. Aos poucos você vai aumentando para 10, 15, 20, depois você vai ver, passou 1 hora ali com o Senhor no seu quarto e você, meu Deus, já deu 1 hora e eu tô aqui conversando com o Senhor. Jesus está sendo maravilhoso, é um tempo precioso. É maravilhoso demais estar na presença de Deus. Então priorize, busque ao Senhor todos os dias, tenha esse tempo com Deus todos os dias e você vai ver que Deus vai falar com você, porque Ele fala. Às vezes Deus fala com a gente, mas a gente não percebe, porque a gente não dá essa prioridade, a gente não tira esse tempo com o Senhor. A gente está ocupado demais com as coisas do dia a dia e é uma coisa e é outra, e Deus ali falando o tempo todo e você não está percebendo, porque está ocupado demais. E deixa eu te dizer, mesmo que você tenha o dia cheio de coisas para fazer, fala com o Senhor em pensamento. Fala com o Senhor no seu espírito, porque Ele é Deus. Ele está conosco a todo momento. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele ouve os nossos pensamentos. Às vezes você está num lugar que não pode ficar ali orando, falando, mas você pode pensar. Você pode orar em pensamento. Entende? Isso é maravilhoso demais. Eu lembro que pouco tempo atrás eu estava esperando no consultório, esperando para ser atendida. E eu falei, meu Deus, eu estou entediada.
chama todo mundo e eu nada, nada. E aí eu falei assim, comecei a conversar com Deus ali em pensamento, não tinha como eu orar em voz alta, tudo mais. Comecei a falar com Deus em pensamento. E assim, quando a gente menos espera, a gente tem experiências com Deus assim, em lugares que a gente jamais ia imaginar. E a gente tem. É muito legal isso, sabe? Então, é muito bom estar na presença de Deus. E se você escolher estar na presença dele, buscar mais ele, neste mês de maio, eu tenho certeza que o seu mês vai ser extraordinário. Mesmo tendo lutas, desafios, os altos e baixos, você vai falar assim: nossa, nem parece que eu passei por isso. Porque o Senhor esteve comigo a todo momento. O Senhor me ajudou em cada situação, em cada dificuldade. Isso é maravilhoso. A graça de Deus. Então, se deleita no Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor. Se você precisa tomar alguma decisão importante neste mês, nos próximos dias, se tem algo assim que você está meio perdido, não sabe o que fazer, coloca diante do Senhor. Peça ajuda para Deus. Peça ajuda para Ele, porque Ele vai te ajudar. Tenha um coração obediente, um coração grato, grato, grato. Que você vai viver grandes coisas no Senhor. A partir desse mês, tudo vai ser diferente na sua vida, pode ter certeza. Não, os seus próximos meses não vai ser mais os mesmos depois desse mês de maio. Eu creio em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Medita na palavra de Deus sobre a fé. Mateus 6, onde o Senhor Jesus fala sobre as preocupações da vida. Medita na palavra de Deus. Amém? Olha, eu falei que ia ser uma pequena mensagem. E olha o tanto que já deu, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que outras vidas sejam edificadas. Para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e que outras pessoas precisam assistir, precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu conto com você. Fica com Deus. Que o seu mês de maio, os seus próximos meses sejam incríveis, abençoados, cheios da presença do Senhor. Em nome de Jesus. E eu te espero aqui para o próximo vídeo. Até a próxima.